Olá, buscadores do conhecimento místico, filosófico. Saudações. Sou o Sérgio Furtado e meus dados pessoais estão no vídeo institucional deste canal. Hoje abordaremos o medo e suas consequências para a saúde física e mental. Se você gostar deste vídeo, por favor, não esqueça de divulgá-lo, deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Desde já agradecemos, ok? Vamos ao tema. Hoje, com o título Somos reféns do medo. Bom, o medo em si, todos nós conhecemos desde que nascemos, né? De uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, mas todos o conhecemos. Mas, sendo um sentimento, vamos ver como ele nasceu. Vamos retroceder um pouco, ou milhares de anos, ao homem pré-histórico, ao homem das cavernas, anterior ao descobrimento do fogo por esse homem. Então, no final do dia, depois de passar um dia defendendo-se dos animais predadores, ele recolhia-se para dormir. A caverna escura, não tinha iluminação nenhuma, e ele, junto com outros, ficavam ouvindo barulhos dos passos, dos uivos, dos animais fora da caverna. Eles sabiam que os predadores ali estavam, em busca de caça, para se alimentarem. E com o tempo, eles começaram a perceber que eles eram a caça. Nós estamos fazendo uma suposição. Muito lógica, por sinal, né? Bom, então o homem passava ali à noite e, com medo de que fossem atacados, o grupo, e servissem de caça a esses predadores. E muitas vezes, nós estamos supondo ainda, eles eram realmente atacados, o que concretizava o seu medo. Bom, então podemos supor que este sentimento de medo surgiu com o desenvolvimento do homem. E aí vamos adiantar um pouco no tempo. Já o homem organizado em tribos, já tendo descoberto fogo, já tendo descoberto o uso dos metais, etc., em que uma tribo guerreava com a outra pelo poder de dominação e pela conquista dos bens que, na época, algumas tribos possuíam alguns e outras não. Como? Alimentos, as peles
de animais para se aquecer, etc. Além do próprio instinto de dominação do homem. Bom, avançando um pouco mais, nós vamos ver que aquele medo que existia originalmente de ser a caça dos animais predadores, em um momento posterior, não vamos situar na história, mas num momento posterior, ele passou a ser a caça de outros grupos. Então, o homem continuou sentindo medo e agora ampliado. Porque esse homem, um passo à frente, já estava mais organizado em grupos, tinha famílias, etc. E nisso o medo desenvolveu-se. E vamos dar mais um passo na história, com a formação das civilizações, as descobertas de metais preciosos, de riquezas que o homem foi adquirindo, e com essas riquezas mais poder sobre os demais, e as civilizações foram se tornando ricas. E com isso, elas tiveram que, para se resguardar, criar exércitos, criar um contingente imenso de homens treinados para defendê-los. Mas para defendê-los, eles precisariam ser treinados a matar os demais, não só os agressores de outras civilizações, como eles também, ampliando esse instinto de dominação para conquistar outras civilizações. E aí foram criadas, como nós sabemos, muitas armas, etc. E o medo foi ampliando-se. Ou seja, a iminência de serem atacados por uma civilização mais poderosa. Tudo isso, desde aquele homem primitivo, foi sendo guardado na memória. E como nós aceitamos aqui no canal, através das reencarnações, ele foi trazendo essa memória e ampliando, ou seja, acrescentando mais e mais informações, mais e mais experiências e mais medos. Porque com um contingente de pessoas muito maior, começaram a aparecer também doenças. E algumas, através da história nós sabemos, dizimaram milhares de pessoas através dos tempos. E essa memória foi se ampliando através de reencarnações, através da transmissão do conhecimento que já existia, que tornou-se intuitivo, da transmissão desse conhecimento e desse medo para as outras gerações. Avançando um pouco mais, nós chegamos aí pela Idade Média, que
segundo a minha visão, foi uma época de violência extrema. Por quê? Todos nós conhecemos na história a dominação religiosa. A época da Inquisição e o surgimento de uma ordem iniciático-religiosa dentro do cristianismo, chamada Ordem dos Templários, que eram monges foram denominados monges guerreiros, né? Que tinham muito poder, tinham treinamento, armamento, tinham apoio da realeza, e eles iam fazendo as suas guerras, como conhecemos pela história, e diz até que eles eram possuidores ou os guardiães do Santo Graal, o cálice que o Cristo tomou vinho na última ceia com seus apóstolos. Agora vamos fazer uma imaginação. Idade Média, a Ordem dos Templários, armados, com cavalos, espadas, adagas, enfim, tudo mais criado para matar. Que as armas são criadas para matar, não são para defender. Porque em nome da defesa, cria-se a arma para matar o seu oponente ou o seu agressor. Então, as guerras eram feitas de homem a homem, espada a espada, punhal a punhal. As mortes eram violentíssimas. Ainda hoje, sabe-se que os crimes cometidos com arma branca são considerados mais violentos do que os crimes considerados com armas de fogo. Por quê? Os crimes com arma branca, a pessoa, o criminoso, portador de um punhal, ele sente a carne sendo atravessada por um punhal. Já o criminoso que está com uma arma na mão, ele atira de longe, ele nem sente absolutamente nada. O homem que está com a arma na mão, ele sente inclusive o cheiro do sangue, etc. Vê, né? Tudo isso está em nossa memória. Milhares e milhares de anos sendo acrescentadas novas experiências, novas informações, mais violência, mais formas de dominação do homem. E hoje, o que se chama inconsciente coletivo, essas informações, essas experiências, esses pensamentos foram se acumulando em uma grande, vamos dizer, consciência em que o homem tem acesso, como veremos em outro vídeo, e recebe informações através da intuição. E como nós falamos através da memória, de que
vai passando de encarnação em encarnação. Até mesmo hoje em dia, com a evolução tão grande da ciência, a genética sabe lá a transmissão das características físicas de pai para filho. São coisas fantásticas. Mas voltando, a memória, então, inconscientemente, nós temos o sentimento do medo guardado nessa memória. Essa memória coletiva, o inconsciente coletivo. Outros chamam de registros acásticos ou acásicos. É toda a experiência humana desde a criação do homem, ou o surgimento do homem, e será prolongada por quanto tempo existir a humanidade. Bom, então o homem tem acesso a esse inconsciente. Então, inconscientemente, que nós fazemos muita coisa inconscientemente, nós temos acesso a essas informações, a essa experiência humana. Depois recebemos até um retorno, né, através dos nossos sonhos, pesadelos, ou seja, no momento em que a mente está mais relaxada, isso tem de volta. Como eu disse, nós veremos isso em outro vídeo. Bom, então nós já chegamos na Idade Média, em toda a sua violência. Depois, avançando mais alguns milhares de anos, centenas de anos, quer dizer, nós temos a Revolução Industrial e com ela mais e mais experiências violentas da humanidade. Novas armas são criadas. As sociedades, através do mundo, crescendo desordenadamente, exponencialmente. Então nós assistimos a humanidade crescendo, e as condições de vida não acompanhando, tanto que hoje nós temos inúmeras favelas, morros super populosos, em que o metro quadrado por pessoa está tão, mas tão sacrificado, tão ocupado, tão aglomerado, tão massacrante. Quem já esteve numa favela, quem já esteve num morro superpopuloso, e aqui no Rio de Janeiro nós temos muitas favelas e muitos morros, não é que hoje nem se fala favela, são comunidades. Embora eu tenha visto muita gente falando em favela também, que até algumas chamam-se favelas mesmo. Mas vamos usar o termo comunidade mais moderno. Então é tão massacrante a vida, e o medo está ali tão presente. Por quê? Essa sede de dominação, o homem começou a utilizar armas para conseguir
de forma criminosa bens materiais, dinheiro, etc. E com o crescimento da sociedade e a escassez de recursos para todos, ou para uma grande maioria das pessoas, tornou a vida preocupante, com medo. Nós que somos mais antigos, vimos tudo isso acontecer. Eu sempre menciono para aqueles que são de outros estados, nós vínhamos pela ponte Rio-Niterói e do outro lado, do lado de Niterói, nós víamos as luzes da cidade e pronto, mais nada. Tem um dos morros aqui em Niterói e lá em cima nós víamos uma grande luz que era a Torre da Polícia, que ainda é. Hoje nós vemos pela mesma ponte Rio-Niterói e vemos o que era uma escuridão, sabemos hoje que são morros, que estão todos tomados até o seu cume perto da Torre da Polícia. Quem vier pela ponte Rio-Niterói, do Rio para Niterói, pode observar isso. E outras comunidades também. Nós vimos o crescimento exponencial, absurdo, e sem as mínimas condições de atender em termos de bem-estar, mínimo bem-estar, e paz, tranquilidade e, ao final, a felicidade para essas pessoas. Ora, paralelamente, alguns conseguiram e estão conseguindo alcançar objetivos mais amplos. Então, conseguem se formar, estudar, ganhar dinheiro, etc, etc. Mas nós temos o grosso da população nessa situação que falamos agora. Ora, o que foi acontecendo? Essa população foi sendo empurrada para a periferia, criando essas comunidades que eu me referi, os morros, etc. E nós fomos ficando prisioneiros, porque fomos ficando cercados de quê? Da violência, das drogas, da criminalidade, como eu me referi, né? A falta de oportunidades vai gerar uma série de coisas. Hoje, se nós pensarmos muito conscientemente, nós temos uma reação imediata, né, de criminalizar qualquer delinquente que apareça. Principalmente adolescentes, esses vagabundos, só querem saber de droga. Eles são traficantes. Esse garoto com 12 anos, aí 10 anos, isso já é avião. Mas vamos pensar. Hoje, se eu for trabalhar para ganhar um salário mínimo,
por mês, sair de casa, ônibus, etc, etc. R$ 1.200 por mês. Se eu pegar numa arma, eu como um adolescente, com saúde, sento numa moto, é muito mais fácil eu assaltar alguém e de repente pego lá 300, 400, R$ 500, faço 3, 4, 5 assaltos, pronto, tenho lá o meu salário de um mês. Em um dia, em 2 horas. E assim, a sociedade está formada hoje. Poucos, se considerarmos no todo, poucos privilegiados e muitos, mas muitos, desfavorecidos. E aí vamos nos reportar àquela memória. Então, nesses anos que nós estivemos preocupados em desenvolver o individualismo, que é a tônica do mundo atual, isso não é problema meu. Isso é com as autoridades. Violência com as autoridades. Tá, tudo bem. Realmente, é problema deles. Eles são pagos para isso. Mas, aquilo que nós falamos sempre aqui no nosso canal, e eu estou seguro nesta delegação de poderes que dou às autoridades para me defender? Não. Mesmo porque eles não dão conta. É muito, mas muita gente. O crescimento é muito, mas muito grande. E vai crescer cada vez mais. Então, naquela nossa memória, que o medo veio se desenvolvendo do homem das cavernas, depois foi passando pelas civilizações e aumentando mais e mais, doenças, veio para a Idade Média, mais doenças, e mais doenças, né? Temos notícias aí, através da história, e recentemente, né? Com a Covid, que matou milhões, através do mundo, né? Covid-19, isto é, em 2019. 5 anos. Então, essa memória toda, inconscientemente, eu tenho medo. Tenho medo de sair na rua. Ninguém usa mais joias. Ninguém usa mais roupas caras. É um perigo. Principalmente aqueles que utilizam ônibus, que ônibus são assaltados. Então nós, desde que nascem nossos filhos, já vamos orientando, já vamos passando para eles essa nossa visão de mundo, esse nosso medo. Então, inconscientemente, desde que nascemos, a criança está engatinhando, levanta para querer andar, os adultos correm para protegê-lo, que ele pode cair e se machucar. Deixa ele cair. Ele sabe se levantar. Né? E então, desde que nascemos, nós vamos acumulando medos, e medos, e medos, e medos. Diferentes medos. E em diferentes situações. Os meninos têm medo de umas coisas, as meninas têm medo de outras coisas.
e se tornam adultos com medo presente em suas vidas. Muito bem. E aí, isso vai gerando o quê? Problemas físicos. Suores noturnos, insônia, ansiedade. Isso, problemas físicos e mentais já agora, pegando os suores noturnos, etc. E outros mais, tremores e coisas mais. E desenvolvendo-se até o pavor, né? O medo desenvolve-se, o pavor. E como nós vamos fazer para contornar esse medo? Consultando os profissionais da área de saúde, voltados ao estudo da mente, é a primeira providência. Inclusive colocando os nossos filhos, etc., em busca dessa ajuda, né? Que eu acho muito válido, extremamente válido, e deve ser feito mesmo. Mas nós crescemos, nos tornamos adultos, e isso gera muitos problemas, né? Fazemos muita coisa na nossa vida familiar, mas que é o medo inconscientemente. Mas como vamos enfrentar esse medo? Nós sabemos que o enfrentamento gera conflito. Todo enfrentamento gera conflito. Se eu enfrentar qualquer coisa, gera conflito. E o medo não é diferente, não. Se eu enfrentar o medo, bom, vou enfrentar o medo de frente, estou com medo disso assim, 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 eu vou enfrentar esse medo, eu tenho que acabar com esse medo, eu estou gerando conflito. E todo conflito requer gasto de energia. É só ver duas pessoas que estão discutindo absurdamente, quando acabam as duas estão esgotadas, podem até fazer as pazes, mas estão esgotadas. Então qual seria a solução? Segundo, as práticas orientais, através das religiões ou através de escolas iniciáticas, o medo, ele não deve ser enfrentado. Nós temos que ser livres, deixar que ele venha e passarmos a ser observadores apenas. Estou com medo? Tudo bem, deixa ele vir. Deixa eu observar porque eu estou com medo. Porque muito medo acontece através de uma fantasia. Meu filho vai para a rua, eu fico fantasiando, ele pode ser assaltado, que ele pode, e fico ligando toda hora no celular, não sei o quê, e aí o filho está na rua também, poxa, para com isso, não sei o quê e tal, pô, está me sufocando, isso é muito utilizado hoje, né? Está me sufocando. Então, a solução é deixar o medo vir. É fácil? Não.
Vamos ficar com medo? Vamos. Muito, muito. Mas deixa ele vir. Não tente combatê-lo. Não tente achar uma maneira de combatê-lo ou de contorná-lo. Não vamos conseguir. Então ele vindo, nós observando, como acontece num conflito também, se nós, num conflito, nos colocarmos numa situação de mais prudência, de mais observação, ou seja, nos tornarmos apenas observadores. Por exemplo, a pessoa está discutindo comigo de uma forma muito forte. Se eu me colocar numa situação de observador, ela está falando. O que é que vai acontecer? Ela vai perdendo força. Força que eu digo é a discussão vai perdendo força. Ela vai, daqui a pouco, está conversando. E aí podemos conversar. A mesma coisa acontece com medo. Se nós deixarmos o medo fluir, ele vai perder força. Por que eu estou dizendo isso? Recentemente, como eu mencionei, na Covid-19, eu tive a Covid, fui internado 15 dias. Dos 15 dias, eu fiquei 4 dias no CTI, porque a saturação caiu. Saí de lá, ainda no hospital. Eu falei, eu vou entrar em casa andando. Eu estava fraquíssimo, 15 dias no hospital, com máscara, com não sei o quê. Entrei em casa andando, cheguei na minha cama, me joguei porque eu não tinha mais forças. E a partir daí, desenvolveu-se um grande medo. Mas assim, uma coisa descomunal. E eu passei a colocar em prática o que eu estou falando. Não, eu estou adoecendo. Isso não vai terminar bem. Comecei a ser observador. E aquilo foi indo. E pronto, acabou. Temo pegar uma coisa? Temo, mas não estou refém do medo. Porque o problema é nos tornarmos reféns. O que acontece hoje, principalmente com idosos? Que normalmente comentam, não, começou a anoitecer, eu já vou para casa. Parece o quê? Aquele homem das cavernas, não é? Se ele mora em prédio, ele se sente seguro. Então pronto, entrou ali, tem o porteiro, tem coisa, tem muita gente ali no prédio e tal. Mas se ele mora numa casa, ele já se sente menos seguro. Qualquer barulho do lado de fora, ele já está preocupado. Então nós nos tornamos reféns do medo. Qualquer coisa, acordamos, já estamos colocando o medo em nosso dia. Com diversas coisas. Doença, violência, perda de emprego, perda do plano de saúde, e muitas coisas. Alimentação contaminada, ar que respiramos, poluído, tudo isso, inconscientemente, nós estamos com medo. Guerras, o medo maior agora, qual é, da humanidade? A guerra nuclear, que as próprias potências
Dizem, se houver uma guerra nuclear, será o extermínio da humanidade. E nós vamos somatizando isso. Soma quer dizer corpo, né? Tudo isso vai refletindo-se no nosso corpo. Daqui a pouco estamos com gastrite, estamos com problemas intestinais, enfim, uma série de coisas que refletem o medo. Podemos ter certeza disso, é o medo. Então, a síntese desse nosso bate-papo hoje é que somos reféns do medo. Que a única maneira de nos livrarmos do medo, qualquer que seja, porque temos medo de muitas coisas. Então temos que ir por parte. O medo não é uma coisa, vou me livrar do medo, pronto, acabou, não tenho mais medo de nada, não. Eu tenho medo disso? Tenho. Eu tenho medo daquilo? Tenho. Eu tenho medo daquilo outro? Tenho. Então cada um sendo tratado com as suas características. Então, segundo a nossa visão, que concordamos, como eu falei, com essas religiões e escolas iniciáticas orientais, deixam o medo fluir. Ele vai perder a força. Então era basicamente isso. Teria muito mais coisa, mas isso aí já foi dado uma visão boa do que pensamos. E temos muitos outros temas que serão abordados, como intuição, projeção astral, outras coisas mais místicas, mas tudo isso está interrelacionado, porque uma mente com medo, ela não tem condições de ter anseios de evolução interior, de evolução espiritual. Não tem. Porque o medo vai bloquear, o medo vai tornar-se o grande inimigo. Então temos que trabalhar antes da evolução espiritual, antes de trabalhar uma meditação, antes disso tudo, trabalhar o medo, que é a principal agravante de todo esse processo. Ok? Muito obrigado. Espero ter contribuído para uma reflexão mais profunda de nós mesmos. Isto não é um assunto fechado, nem é um assunto verdadeiro, etc. Se for conversar com uma pessoa da área de saúde, ela tem outra visão. Se for conversar com um psiquiatra, ele tem uma visão. Se for com um psicólogo, ele tem uma visão, e etc, etc. Até mesmo terapeutas holísticos, cada um vai ter uma visão. Então é mais uma visão do que seja o medo e do que seja as suas consequências físicas, emocionais, mentais e um grande empecilho em nossa evolução espiritual. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Espero que todos tenhamos muita saúde, muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade, muita reflexão e muita felicidade em nossas vidas diárias. Um grande e fraternal abraço estoico. E não se esqueça, gostou? Dê o seu like, outras pessoas podem estar também querendo acessar essas informações. Um grande e fraternal abraço estoico a todos.